Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de março. Lembrando apenas que eu não produzi a videoanálise do pregão anterior, dia 16, devido ao aniversário da minha filha, que fez 4 anos. Cheguei a avisar isso pelo Telegram, que eu não iria produzir a videoanálise. Voltando à normalidade, Ibovespa hoje apresentou alta de 6,6%, conseguindo fechar acima de uma região ali que já tinha tentado por vários pregões e não tinha conseguido, que é a região dos 50 mil pontos. Forte candle de alta, apontando aí para as próximas resistências. Lembrando que eu já tinha comentado que na minha leitura seria menos provável isso acontecer, mas a gente sempre trabalha em cima de quê? De probabilidade. O que é mais provável pode ser revertido. E é por isso que no mercado de renda variável é muito importante se utilizar o stop. Porque você trabalha em cima de probabilidade, mas que essa probabilidade ela pode ser revertida. Por isso que já se fala mercado de renda variável. Enfim, o que nós temos aqui com esse fechamento forte para o Ibovespa? Apontando ali agora para patamares de resistência, já está em cima dessa aqui, essa na faixa dos 50.900, 51 mil pontos. Mas mais relevante mesmo, vai ficar aqui para uma região em torno de 51.800, acima disso na faixa dos 52.800 a 53.400 e depois mais relevante ainda 54.230, 54.300. Então seriam os próximos níveis um pouco mais relevantes aí para o Ibovespa em termos de resistência. Para continuar demonstrando essa força aqui compradora, seria importante o Ibov não mais voltar a fechar abaixo dos 50 mil pontos, ou seja, não já chegar aqui e apresentar um próximo pregão para baixo, fechando abaixo dos 50 mil pontos. Então isso seria importante, porque se fechar abaixo desses 50 mil pontos e ainda perder a mínima desse candle que fechar abaixo de 50 mil pontos, aí traz uma chance da gente ter um cenário mais de indefinição no curto prazo. Na sequência temos aqui mini índice, cheguei a recomendar uma operação na ponta compradora no pregão de hoje, ela não chegou a andar, eu cheguei até a reposicionar o stop e depois de reposicionar o stop, que foi aqui essa entrada, reposicionar o stop para a mínima deste candle, foi acionado basicamente no 0 a 0 essa entrada aí na ponta compradora. Para o próximo pregão, assim como o Ibovespa, a expectativa ainda para cima, rompeu aqui as resistências anteriores, ou seja, expectativa de se trabalhar ainda mais na ponta compradora, não descartando ainda a possibilidade de se trabalhar, fazer algum tipo de venda, dependendo do sinal, da sinalização de perda de força no atual movimento de subida, o que não aconteceu neste pregão. PETR4 no pregão de hoje, alta de 12,03%, gap forte de baixa, menor probabilidade depois desse gap em condições normais, vamos dizer assim, de acontecer o rompimento desse topo, já tinha citado isso em uma videoanálise justamente após esse gap. A ação conseguiu fechar com um engolfo de alta no pregão passado e conseguiu ainda abrir com forte gap, deixando aqui um buraco no gráfico de um lado, um buraco do outro, e fazendo aqui um candle de reversão chamado de hangman. Para confirmar esse candle de reversão, precisa perder a mínima do pregão de hoje, 7,71. Olhando para o G60, hoje aconteceu muito isso nos ativos. Abriu com gap de alta e ficou de forma mais travada, ali de forma um pouco mais lateral. A BBAS3 aconteceu isso, Vale 5 a gente vai passar daqui a pouco falar sobre isso. Mas de qualquer forma, a superação da máxima de hoje, 8,19, reforça a chance de continuidade do movimento de subida, apontando para uma resistência aqui em torno de 8,50. Depois disso teria ali 8,65 e mais acima a gente já poderia falar na faixa de 8,80 até a região dos R$9. Então são as próximas resistências para PETR4. Uma compra de rompimento da máxima de hoje, 8,19, traz a possibilidade de se trabalhar com stop bem curto, aqui abaixo de 7,95, ou seja, depois de ter ficado acima dos R$8 novamente, superar essa região aqui de 8,19 não seria mais interessante voltar para baixo de 7,95, nem mesmo voltar a perder a mínima do pregão de hoje, que foi de 7,71. Na Vale 5, o dia foi aqui de alta, apesar de um candle de baixa. Dia de alta, fechamento acima do fechamento anterior, às vezes tem alguns que confundem essa questão, mas o candle foi de baixo porque a abertura foi aqui em cima e o fechamento foi aqui embaixo. Alta de 3,7%, movimento de subida na Vale, expectativa também dela não romper aqui essa região, já tinha mencionado isso, ela tinha falado até da Nato 3, ativos que perderam força mais cedo. A ação então já está dentro de uma tendência de alta ainda. Se proporcionar topo abaixo desse nível aqui, muda a tendência para uma tendência indefinida. Então, ou seja, se ela voltar a trabalhar para baixo aqui dos R$10,59, principalmente fechar abaixo dos 10,55, que é o gap de alta do pregão de hoje, reforça a chance de ter um movimento aqui para baixo em cima da Vale 5. Olhando para o G60,
ganha força devido a essa lateralização aqui no G60 se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, aumentando a chance de testar uma região de resistência na faixa dos R$12 e podendo buscar um patamar até mais alto de resistência, que seria a região do topo anterior, região aqui de torno de R$12,35 e depois R$12,78. Na sequência temos aqui para comentar CTIP3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, ou seja, se superasse a máxima do pregão de hoje, superasse os R$40, só que abriu bem lá em cima, enfim, não executei essa entrada, mais acima, e a ação conseguiu fechar muito bem com alta de 3,25%. Então a ação proporcionou um fundo ascendente e automaticamente, com esse fechamento acima aqui do topo anterior, confirmou um pivô de alta no gráfico diário, ou seja, confirmando ainda mais sua tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e também de longo prazo. O ativo vai trabalhando na sua máxima histórica. Para quem faz operação de rompimento, essa é uma alternativa, superação dos 41,36 com stop para baixo da mínima de hoje, 40,25, e projeta esse tamanho de stop aí para cima do seu preço de entrada. A segunda alternativa seria, se abrir, mesmo que abra subindo e gera aqui algum recuo em cima dessa região de topo anterior, seria uma possibilidade de arriscar uma compra aqui e trabalhar com o mesmo stop, ou seja, trabalhar com um stop um pouco mais curto em relação a uma entrada nos 41,37, superando a máxima de hoje. Outro ativo nesse mesmo formato, RADL3, fechou também gerando um forte candle de alta, fundo ascendente, tendência de alta em vários prazos operacionais, está na máxima histórica, fechamento acima do topo anterior, superação da máxima de hoje 49,09, traz essa possibilidade de entrada. A segunda alternativa seria buscar ali uma entrada na região aqui de resistência que foi superada, ou seja, se não voltar muito forte para baixo, traz a possibilidade de se buscar a entrada ali por volta dos R$ 48,25 e trabalhando com stop um pouco mais protegido aí para baixo da mínima do pregão de hoje. E por último a gente tem que para falar da Sula 11. A Sula 11 é um ativo que eu já tinha colocado no radar, aí tirei do radar devido a essa pancada que ela deu aqui para baixo, ou seja, desconfigurou o que eu gostaria de ver aqui para uma entrada, mas como a ação conseguiu ganhar força novamente, fechar com alta de 5,1%, acima ali de um nível de antiga resistência que ela tinha superado e tinha ficado acima, se essa ação conseguir confirmar a superação, conseguir confirmar esse candle de indefinição, ou seja, abre um fundo ascendente acima desse fundo aqui anterior e consegue superar a máxima do pregão de hoje, ela confirma esse candle de indefinição e aumenta a chance de voltar a trabalhar ali para romper esse topo anterior na casa ali dos 18,63 a 18,79. Então seria uma das alternativas também de entrada para o próximo pregão, a Sula 11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembrando aí de deixar o seu joinha aí no YouTube, dar um like aí na videoanálise, eu agradeço de imediato e voltamos a nos encontrar no próximo pregão. Um grande abraço.